nós passamos a ter uma aplicação que se chama Cubos. Esta aplicação é uma aplicação diferente das outras aplicações, porque é uma aplicação que permite fazer aplicações. Então, qual é o conceito? Nós pensamos, por exemplo, num cubo de Rubik, que, basicamente, nós temos ali todo um conjunto de características, todo um conjunto de dados acerca daquele cubo. Por exemplo, temos o comprimento da aresta, temos o número de cubos que é composto, o peso, etc, etc. Ou seja, eu, no cubo, tenho uma série de propriedades inerentes a esse cubo. Mas uma das propriedades é, efetivamente, o número de cubos, ou seja, os cubos por qual ele é composto, que nós podemos, então, decompor. E se nós pegarmos, então, nesse cubo Rubik e o decompusermos, passamos a ter um conjunto de cubos que também têm, cada um deles, as suas propriedades. E, portanto, desta forma, o cubo de Rubik agrega todas as propriedades que estão associadas a cada um daqueles cubos. Portanto, fisicamente, ou seja, neste exemplo, eu posso ter, então, o cubo de Rubik e posso ter, depois, os cubos pelo qual é composto. Em termos digitais, e, portanto, na nossa aplicação, nós podemos ter isto levado quase até ao infinito. Cubos de cubos de cubos de cubos de cubos. Portanto, poderemos ter uma sequência de informação, toda ela encadeada, complexa, e que nos permite, de alguma forma, organizar todo um conjunto de tarefas ou de atividades dentro da empresa. É complexo, a gente falar é muito bonito, mas vamos ver como é que isto funciona. Portanto, se nós pegarmos no cubo e este cubo gerar uma aplicação, ou vamos nós configurar uma aplicação, por exemplo, de gestão de projetos. Okay? Toda a gente tem projetos, mais ou menos, poderá ser mais ou menos evoluídos, etc. Então, se nós virmos a gestão de projetos, nós temos aqui os projetos que estão a decorrer atualmente. E cada um destes projetos, nós vamos ver que tem todo um conjunto de informações lá associada. As tabelas que está a utilizar, como é que ele vai, qual é o, digamos assim, quais são os dados importantes para este projeto, quais são as propriedades, quais são a localização. Portanto, tudo isso pode ser importante em termos do projeto, os requisitos que estão no próprio projeto, etc. Portanto, ou seja, eu tenho toda a informação referente àquele projeto. Reparem que, quando eu estou ali a ver os requisitos, já ele próprio é um cubo. Ou seja, eu já tenho também a decomposição do meu projeto em diferentes requisitos. Okay? Se nós virmos, por exemplo, a parte das tarefas, então, na execução, temos ali as diferentes tarefas que foram executadas ou programadas, e dentro de cada uma das tarefas, e agora, portanto, lá estamos já num cubo do cubo, já estamos no terceiro nível, porque estamos a falar em projeto, objetivo e depois a parte da tarefa propriamente dita, o requisito. E aqui, então, já temos todas as propriedades referentes à tarefa em si. Reparem que qual é a tarefa? Recolha de leitura, portanto, neste caso é o projeto, elaboração de um software de picking. E então, o que temos ali tem que fazer a recolha, uma das tarefas é recolha de leituras ES1 128, que é um formato de código de barras. E quem é que vai estar envolvido? Olha, vai estar a Inês e o Joaquim. E, como stakeholders, não tem cá ninguém, mas poderia ter um fornecedor, poderia ter um investidor, poderia ter o cliente. Okay? Portanto, eu identifiquei, caracterizei a minha tarefa com estes dados ou outros. Portanto, eu agora poderei, como isto é tudo baseado naquelas características que eu falei há bocado, que é os atributos, então eu posso aqui construir tudo o que quiser. E depois, aqui dentro, tenho também
quais são as imagens que lhe estão associadas, por exemplo, para eu poder trabalhar, cá estão os tais, o GS1 128, podia ser os documentos que lhe estão associados, sei lá, as normas do GS1 128. Portanto, quem está a executar a tarefa tem toda a informação referente a essa tarefa. Mas também poderia ter os custos que lhe estão associados. Faturas que já foram colocadas, despesas, etc. Portanto, eu com uma aplicação que se chama Cubos, construí uma aplicação que é a gestão de projetos com todas estas vertentes. Mas então agora podemos dizer assim, então, mas afinal os Cubos é para fazer gestão de projetos. Não. Este é apenas um exemplo. Portanto, nós, se virmos agora, em termos de projetos, podemos ter ali, por exemplo, uma exploração agrícola. A exploração agrícola, que é composta por parcelas, as parcelas têm culturas, as culturas têm tratamentos têm componentes dos tratamentos e assim sucessivamente. Portanto, nós poderemos aqui agora registar toda a informação referente a esta parcela, no caso, ou então ao projeto. Mas há uma outra situação que é nós agora produzirmos indicadores sobre o próprio projeto. E cá está, eu falei-vos há pouco, no atributo dashboard, este é exatamente um exemplo no atributo dashboard, em que nos permite colocar este atributo, então, dentro da gestão de projetos, e dentro deste atributo eu agora vou definir um gráfico a dizer qual é a percentagem que já está executada, que tarefas é que estão executadas e ainda não executadas, quem são os participantes, que custos é que estão envolvidos, qual é a evolução em termos temporais. Portanto, tudo isso eu agora posso colocar num atributo do tipo dashboard. Portanto, um atributo do tipo dashboard que está dentro do cubo que nos permite agora fazer todos os tipos de indicadores.